Ele parece que está jogando há anos no Palmeiras e esse foi um discurso dito por um funcionário do CT que está admirado pelo tamanho respeito que o Ramon Sousa tem no dia a dia do clube. E o paraguaio, que não tem nem um mês de Verdão, já está mais adaptado do que muitos que chegaram no começo do ano. E o responsável por isso se chama Gustavo Gomes, que participou das negociações por ele e o convenceu a jogar aqui. E agora está sendo fundamental em seu entrosamento e tudo isso no final das contas vale muito pro Abel, que às vezes fica com o pé atrás em cobrar demais de um jogador, ainda mais recém-contratado. E agora com a lesão do Felipe, a expectativa é de que ele jogue como titular e assuma de vez essa titularidade no lado esquerdo. E aquele passe que ele deu pro Maurício no gol é de quem entende da pelota, viu? Palmeiras! Esse momento que o Viagrorinthians vive acaba se tornando obrigação do Palmeiras se classificar nessa partida da semana que vem e não existirá qualquer desculpa para a comissão técnica e diretoria caso haja uma desclassificação. A chance é agora e é hora de derrubar o maior rival que durante esses anos todos tem passado por momentos conturbados, pois a final do Paulista Dalla, por exemplo, foi um vexame pro elenco do Verdão que entrou nos 2 jogos parecendo que estava jogando um amistoso. E agora veremos se as declarações do Abel durante as coletivas desses últimos jogos vão fazer efeito no time em uma final dessas, já que o Palmeiras e Milan Corinthians sempre têm de ser colocados como o último jogo, pois afinal de contas sempre o lado que é derrotado perde as forças no jogo seguinte. E a notícia é que o Memphis Depay pode ter seu contrato rescindido em caso de eliminação. Isso passa a ser mais um motivo para os jogadores darem a vida em campo. E só para se ter uma noção como anda o nosso rival, o contrato com o Memphis está dependendo dessa classificação e se não conseguirem arrecadar uma vaquinha nessa Copa do Brasil, o salário do holandês ficará comprometido e com isso sua saída será mais que facilitada, viu? Que pena, tomara que piore. Palmeiras! Reforço em dose tripla e já não bastasse a chegada do Ramon e a promoção do Riquelme, agora aparece nada mais, nada menos que o Bru Rodrigues nos treinos do Verdão, jogador que estava vindo de uma fase grande de recuperação e agora está 100%, já estava na hora, né? E ele está garantido para as próximas partidas e por enquanto a expectativa do Abel é de utilizá-lo apenas nos treinos e saber como ele está se sentindo para ver se mantém um ritmo rápido, pois depois disso será relacionado para as partidas. E infelizmente as notícias que vêm dele não são boas, apesar de sua volta, ainda existe um pé atrás sobre como ele vai se sair, já que estamos falando de um jogador que passou por 2 lesões sérias e se ele voltasse a ser aquele Bru Rodrigues de antes, poderíamos dizer que Deus fez um milagre em sua carreira, já que não é fácil trazer uma notícia como essa aqui para vocês, mas a equipe do canal tentou até amenizar o assunto, passando uma confiança maior aos torcedores e temos de falar a realidade, claro, e torço para que o Bru Rodrigues dê a volta por cima, uma vez que ele é um jogador que durante o período em que esteve no Cruzeiro foi muito bem, inclusive há ainda cruzeirense que sonha com a volta dele para lá, mas nem imagina o grau de problema que ele apresenta por aqui. E só para se ter uma noção do porquê de eu estar falando assim, esse jogador era para estar presente na Copa do Mundo de Clubes e nem viajou com o grupo, pois o DM achou melhor preservá-lo e manter a rotina intensa de treinos físicos. E será que há alguém aqui que acredita que ele possa se tornar uma realidade nesse ataque desse Palmeiras ainda? Será que a gente vai recuperar os 20 milhões de reais que foram gastos por ele? Deixa aí a sua importante opinião, porque a torcida tem um papel fundamental nesse retorno dele e com certeza lhe dará grande apoio. Palmeiras! Virou bagunça mesmo e a prova de que a imprensa e empresários têm utilizado o Palmeiras para valorizar jogadores está aí na cara. Mas o nome que acabou sendo alvo do Palmeiras, o tal do Paieiro, ele que atua no Unésia, assunto que já foi até falado aqui no canal, e é mais uma invenção daquelas. E além do mais, o Palmeiras não foi atrás do jogador e não existe nenhum tipo de contato direto com seus empresários. E o que está aparecendo aí são apenas especulações ou suposições. E para acabar de vez com a notícia envolvendo o De Ossa, vocês sabem quando é que ele chegou ao Monte Rei? Pois é, essa é uma questão que ninguém está comentando e só está pensando no jogador, se ele vem ou não. E vocês sabiam que ele chegou por lá nesse ano mesmo e não tem nem 6 meses de clube? Qual seria a possibilidade de um jogador ficar menos de 1 ano e ser vendido logo em seguida, hein? A expectativa por um novo Richard Rios é tanta que não se comenta o óbvio. E vocês acham de fato que o Monte Rei vai facilitar a vinda desse colombiano para cá?
Só podem ser lunáticos, ou melhor, inocentes, para acreditar em uma possibilidade dessas. E claro que no mercado da bola tudo pode acontecer e o jogador acabar forçando sua saída, querendo ir embora de lá por algum motivo. Mas se antes não existisse a chance dele vir para o futebol brasileiro por conta de sua vontade em ir para a Europa, mas agora com uma curiosidade dessa, sinto lhe dizer que o sonho de ter o Nelson por aqui vai ser para outra oportunidade, talvez, e olhe lá, viu? Palmeiras! Rony e Dudu, o que os dois têm em comum e que fizeram o Palmeiras abrir os olhos é a grande repercussão negativa que o Rony teve com esse pedido de rescisão no Galo, o que mexeu tanto com eles que a torcida já está pedindo sua saída e a diretoria já está sendo alertada para o futuro do jogador por lá. E o que o Palmeiras tem a ver com isso? Pois é, pode parecer um assunto nada a ver, mas é curioso notar que muitos palmeirenses não têm a dimensão do que o Rony e o Dudu fizeram nos últimos anos. E dizem as más línguas no CT que o estrelismo dos dois no dia a dia incomodava indiretamente a comissão técnica e na época ninguém deu valor para a informação, pois eram mais suposições do que fato, mas diante do que está aparecendo no caso do Dudu no Cruzeiro e toda essa novela que houve por lá, e agora com o Rony no Galo, estamos diante de umas verdades que foram ditas lá atrás e nem vou trazer os nomes dos conselheiros, porque seria errado de minha parte fazer isso, mas que eles acertarem em mais uma polêmica, eu não tenho dúvidas. E bora ver o que será do futuro do Rony por lá, e mesmo ele tendo deixado o Palmeiras à força, acabou ganhando uma homenagem da Leila, inclusive nesse último final de semana, e agora está com seu futuro indefinido no Galo. E se não fizer gol em um desses dias até o final do ano, a cobra vai fumar cigarrinho de orégano com capim cidreira, ainda mais ele e seus companheiros de Galo terem realizado esses últimos treinos, e isso com os bolsos de seus shorts virados para fora para demonstrarem insatisfação pelo que vem acontecendo por lá, viu? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.